Outra classificação é sobre a cefaleia atribuída a transtorno vascular craniano e ou cervical. Neste caso, está se referindo à cefaleia persistente atribuída a transtorno vascular craniano e ou cervical prévios. Também tem-se a cefaleia atribuída a transtorno intracraniano, desta vez não vascular, e refere-se à cefaleia atribuída à crise epiléptica, a qual subdivide-se na cefaleia pós-eletroconvulsoterapia, a ECT. Tem-se, fora atribuída à crise epiléptica, a cefaleia persistente atribuída a transtorno intracraniano não vascular prévio. Depois dessa atribuída a transtorno intracraniano não vascular, tem-se a cefaleia atribuída ao uso de substância ou à supressão dessa substância. E neste caso, está-se diante da cefaleia persistente atribuída a uso prévio ou à exposição de uma substância. Ainda, a cefaleia atribuída à infecção, a qual subdivide-se em cefaleia atribuída à infecção intracraniana, ou seja, está-se diante da cefaleia persistente atribuída à infecção intracraniana fúngica ou outra infecção parasitária prévias. Ainda neste mesmo termo, tem-se a cefaleia atribuída a outra lesão expansiva infecciosa e cefaleia atribuída à infecção por vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Depois da atribuída à infecção, tem-se atribuída a transtorno da homeostase. Neste caso, subdivide-se em cefaleia e ou dor cervical atribuída à hipotensão ortostática, ou seja, a hipotensão postural. Está-se diante da cefaleia atribuída a outro transtorno da homeostase. Fora essa postural, tem-se a cefaleia atribuída à viagem espacial e a cefaleia atribuída a outro transtorno metabólico ou sistêmico. Ademais, tem-se ainda a cefaleia atribuída a outro transtorno metabólico ou sistêmico. Depois da homeostase, tem-se a cefaleia ou dor facial atribuída a transtorno do crânio, pescoço, olhos, orelhas, nariz, seios paranasais, dentes, boca ou outra estrutura facial ou cervical. Neste caso, subdivide-se em cefaleia atribuída a transtorno cervical, referindo-se à cefaleia atribuída à radiculopatia cervical alta e à cefaleia atribuída à dor miofascial cervical. Fora o transtorno cervical, tem-se a cefaleia atribuída a transtornos dos olhos, ou seja, está-se diante da cefaleia atribuída a heteroforia ou heterotropia. Ainda, a cefaleia atribuída a transtorno nasal ou dos seios paranasais, estando-se diante da cefaleia atribuída a transtorno de mucosa nasal, concha nasal ou septo nasal. Pois bem, após a cefaleia ou dor cervical, tem-se a cefaleia atribuída a transtornos psiquiátricos. Neste caso, está-se diante da cefaleia atribuída a transtorno depressivo, cefaleia atribuída a transtorno de ansiedade de separação, cefaleia atribuída a transtorno do pânico, cefaleia atribuída a fobia específica, ainda cefaleia atribuída a transtorno de ansiedade social, que é a fobia social, cefaleia atribuída a transtorno de ansiedade generalizada e cefaleia atribuída a transtorno do estresse pós-traumático, é o TEPT. E conversaremos a respeito das avaliações clínicas das cefaleias de uma forma geral. A partir de agora, nós trataremos de cada uma destas de uma forma mais particularizada, fazendo um resumo, tudo isso baseado na Classificação Internacional das Cefaleias, terceira edição. Quanto à migrânia e suas variantes, nós podemos destacar que se trata de um termo derivado do grupo hemicrania. Migrânia, no fundo, refere-se à enxaqueca, porque hemicrania é metade da cabeça, então é uma dor enxaqueca na metade da cabeça. Refere-se à moléstia que ocorre em episódios caracterizados por cefaleia, ou seja, por aquela dor associada à náusea,
a fotofobia ou a fonofobia, ou seja, aquela claridade na foto e aquele falar mais alto, você tem uma sensibilidade, é difícil. De fato, às vezes está falando até num tom razoável, mas para aquele paciente é alto, porque ele tem uma sensibilidade mais alterada, tanto para a claridade quanto para o tom da voz. E por vezes também estão associados sintomas neurológicos focais, denominados aura, que também alguns locais, alguns livros, a literatura chama de sintomas prodrômicos. Neste caso da migrânia, os sintomas de episódio são amplamente variados, não existe uma característica específica. E os subgrupos principais são a migrânia sem aura e a com aura. Ainda fala-se um pouco da aura em si e da migrânia crônica. Quanto à migrânia sem aura, os termos previamente utilizados, ou seja, os outros nomes que podem ser conhecidos como migrânia sem aura, são a enxaqueca comum ou hemicrania simples. Hemicrania dói na metade do crânio, de um lado da cabeça ou do outro da cabeça. É a enxaqueca comum, como se conhece. E a descrição, as características. É uma cefaleia recorrente que se manifesta em ataques e essa cefaleia vai entre 4 a 72 horas, é localizada ou de um lado da cabeça ou do outro lado. O tipo de dor é uma dor pulsátil, de intensidade moderada ou severa, que se exacerba por alguma atividade física que o paciente está realizando e pode vir associada à náusea ou a dificuldade de ver claridades ou de sons um pouco mais altos. Já migrânia com aura, os termos mais conhecidos são enxaqueca clássica, enxaqueca oftálmica, migrânia hemiplégica ou afásica, enxaqueca acompanhada ou enxaqueca complicada. As características da migrânia com aura são crises recorrentes que duram minutos, mas os sintomas são completamente reversíveis, são unilaterais e estão caracterizados por alterações visuais, sensoriais ou algum outro sintoma proveniente do sistema nervoso central, que geralmente se desenvolvem de uma forma mais gradual. E esses sintomas habitualmente são seguidos por dor, por cefaleia e por um quadro migranoso associado. Temos a migrânia com aura e a sem aura. Esta aura em si, o sintoma principal vem do córtex visual e refere-se a alucinações visuais. Também há escotomas cintilantes, que nada mais são do que o aspecto cintilante de tamanho aumentado interior em zona de amaurose. Esses sintomas aqui parecem aquelas estrelinhas, aquela sensação de luz que se tem, que se enxerga quando se está com cefaleia. Os sintomas associados presentes na aura são a hemiparestesia, as metamorfosias, a autoscopia e as alucinações olfativas. A migrânia crônica, por sua vez, está relacionada a 15 ou mais dias durante o mês, só que isso acontece por mais de 3 meses e pelo menos 8 dias a cada mês. E as características dela refere-se à cefaleia migranosa como de uma forma mais precisa. O tratamento pode ser não farmacológico ou farmacológico. O não farmacológico é um estilo regular de vida, mudar um pouco de estilo de vida, o estresse, as claridades, a alimentação. E o farmacológico diz respeito, por exemplo, ao uso de fármacos anti-inflamatórios não esteroidais, são os AINES, são mais efetivos no início da crise. Aos agonistas dos receptores de 5-hidroxitriptamina, aos antagonistas dos receptores dopaminérgicos e a opioides, no caso de serviços de emergência. Depende do tipo de dor, da época e de outras características que são importantes, como tempo, como tipo de dor e históricos pregressos. Vamos a uma questão para ver se a gente entendeu direitinho o que está sendo colocado. Questão 1. Menino de 10 anos de idade, com história de episódios esporádicos de cefaleia de forte intensidade, frontal, pulsátil, com fonofobia e duração de 2 horas. Nega, náusea ou vômito. Antes do início da dor, refere a alteração visual.
em hemicampo direito, olha, só de um ladinho, hemicrania, com duração de 10 minutos. Qual a alternativa correta para a hipótese diagnóstica? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Migrânia com aura, enxaqueca clássica, recorrente. Então, cefaleia tensional a gente nem estudou, então já passaria para você que não pode ser essa porque a gente não estudou. A insalva também não, a disfunção não, e a hemicrania não é contínua, porque aqui ele diz que ele tem só ó, duração de 2 horas e é só de um lado do hemicampo. Então, se já é só de um lado, você já tiraria essas outras, sabe por quê? Porque migrânia significa hemicrania, só de um lado. Se é só de um lado, unilateral, você já distinguia só por essa circunstância básica. Então, questão 1, opção correta, opção B. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.